Você já chegou naquela fase de questionamento a Deus, de viver se perguntando, se questionando o porquê que tal coisa está acontecendo na sua vida, o porquê de você estar passando pelo que você está passando? Então eu também cheguei nessa fase há um tempo atrás, em uma madrugada, eu com meu filho nos braços. Ele acordava muito de madrugada. E uma dessas madrugadas eu com ele no colo e ali eu orando a Deus e questionando porque eu estava passando por um processo muito difícil que Deus tinha me colocado. E ali eu não estava entendendo o porquê que eu estava passando por aquela situação. E uma madrugada, eu lembro como se fosse hoje, eu questionando a Deus, perguntando o porquê que estava acontecendo, o que estava acontecendo, porquê que eu estava passando por aquilo. E Deus me levou a uma passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 60, que fala: João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. E ali Deus me falou: você está nesse deserto porque eu estou te forjando neste deserto. E essa é a resposta para o teu questionamento a Deus. Eu estou te forjando neste deserto. Oh, glória! Nós temos uma sensação de que o deserto, ele vem para nos destruir. Nós temos uma visão negativa sobre o deserto. E apesar de ser difícil, apesar de ser desafiador sair completamente da nossa zona de conforto, o deserto não é para nos destruir. É para nos forjar em Deus. João crescia e se fortalecia em espírito no deserto. O deserto foi um tempo de preparação, de fortalecimento. O próprio Jesus passou pelo deserto antes de assumir o seu ministério. Antes de exercer o seu ministério, Jesus foi para o deserto. Foi tentado no deserto, mas a Bíblia diz que depois do tempo de preparo, de jejum, de tentação no deserto, veio um anjo e o alimentou. O deserto não é só para destruição. Como não lembrar de Elias, quando fugiu para o deserto, e ali ele no seu maior ponto de fragilidade, onde ele amaldiçoou a sua própria vida, e veio o anjo e alimentou Elias no deserto. E Deus falou para Elias naquele momento: Elias, levanta, come, bebe, porque ainda não é o teu fim, grande ainda é a tua caminhada. Então percebe que por mais que nós estejamos em situações completamente desafiadoras, difíceis, fora do nosso controle, porque deserto é isso. São situações fora do nosso controle e nós estamos acostumados a ter o controle de tudo. Quando nós perdemos o controle, nós achamos que ali vai nos destruir. Nós nos amedrontamos, nos apavoramos, iguais os discípulos com Jesus lá no barco, onde eles disseram: Jesus, não te importa, o Senhor não se incomoda que nós vamos perecer. E Jesus estava dormindo, mas o silêncio de Jesus não significa a ausência dele. Jesus estava dormindo, mas quando chegou o tempo, ele se levantou e acalmou o mar, acalmou aquela tempestade, e ele faz assim na nossa vida. Eu estava passando por uma situação muito difícil, por um processo muito difícil, desafiador. E eu posso te garantir, durante esse tempo, durante este processo do deserto, Deus arrancou de mim coisas que me atrapalhavam na minha vida com Deus. Ele arrancou de mim caráter, ele moldou o meu caráter. Então tem processos que Deus, ele não vai te dar algo físico palpável, ele vai moldar o teu íntimo. Deus muitas vezes não quer mudar a situação, ele quer nos mudar. E deserto também é essa preparação. João Batista viveu no deserto e ele crescia e se fortalecia até que chegou o tempo dele exercer o seu ministério publicamente. Com Jesus foi do mesmo jeito. E este tempo talvez seja um tempo de preparo para você. Para você exercer o ministério que Deus te deu. Talvez Deus te fez uma promessa de que você viveria um ministério de tal jeito, de que você pregaria, louvaria, não sei. Você está esperando o cumprimento desta promessa. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes da promessa se cumprir, Deus tem muito que trabalhar em nós. E esse processo é para isso.
é preparação, é fortalecimento, é amadurecimento, porque não adianta nada Ele entregar e você não ter estrutura para manter. Deus não faz a obra pela metade. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E Ele não cumpre obra pela metade. Ele faz a obra por completo. Por isso que tem que começar em nós. Por isso que tem que começar em nós, para depois Ele fazer através de nós. Porque não adianta Ele nos entregar e nós estarmos tão imaturos a ponto de perder aquilo que Ele nos entregou. Do que adianta você exercer o seu ministério se você não aguenta uma cara feia olhando para você? Se você não aguenta alguém discordar de você, como que tu vai exercer o ministério desse jeito? Então Deus tira tudo isso. Deus molda, Deus arranca de nós. Sabe, às vezes a gente não aguenta uma ofensa. Como que nós queremos exercer o nosso ministério lidando com pessoas, falando com pessoas, se não aguentamos uma ofensa? Que nos ofendemos por tudo e já queremos desistir, já queremos parar, já queremos abrir mão. Então nós precisamos, é necessário esse tempo de amadurecimento, é necessário esse tempo de descanso, é necessário esse tempo de fortalecimento em espírito. Não é fortalecimento da carne, é fortalecimento em espírito. Porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra principados e potestades. É se fortalecer em espírito para viver a plenitude daquilo que Deus tem. Então descansa nesse tempo de preparo. Se entrega ao moldar de Deus. Se entrega verdadeiramente ao processo. Porque Deus sabe o que Ele arranca, mas Deus sabe o que entrega. Deus sabe o que tira, mas Deus sabe o que traz. Talvez você está sofrendo porque Deus arrancou pessoas da sua vida, era necessário. Quando Ló saiu de perto de Abraão, Deus fez a promessa para Abraão, oh glória. Então é necessário, nem todo mundo está preparado para viver o processo com você, para viver a promessa do seu lado. Tem pessoas que é pedra de tropeço. Tem pessoas que atrapalham aquilo que Deus tem e Deus arranca, Deus tira. Então se entregue verdadeiramente a esse trabalhar de Deus, a esse moldar do Espírito Santo. Deixa Ele tirar o que é necessário. Deixa Ele arrancar o que precisa ser arrancado. Porque Ele está te fortalecendo. Ele está te moldando para você viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Vai chegar o tempo da primavera, mas o tempo do inverno também é necessário. É um tempo de preparação. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha falado com você. E se falou com você, curte, comenta, compartilha. Compartilha com alguém que está passando por esse processo, que está precisando ouvir do Senhor. Não é para o fim, é para fortalecimento. Eu estou te moldando neste deserto. Amém? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.